É muito bom. Então foi uma outra experiência que tivemos muito boa na nossa carreira aqui, na nossa doutrina, graças a Deus. Mas hoje nós somos muitas da Mochinto, graças a Deus, e eu estou muito realizada como primeira, já falei com a Princesa Aline, e estou assim, muito realizada, já me sinto assim pronta para deixar o cargo ou partir, porque as da Mochinto estão muito bem. Hoje elas andam sozinhas, que era o meu sonho, é que elas andassem sozinhas e tivessem a consciência do trabalho, que elas trabalham para elas, que elas trabalham em benefício delas, né? Não por obrigação, não por imposição minha. Eu nunca quis isso. E consegui. Hoje nós temos muito trabalho, não falta da Mochinto. No templo, fora os nossos trabalhos das da Mochinto, temos da Mochinto em todos os outros trabalhos, todas muito felizes, não há briga entre elas. Então há um amor, um carinho, que eu acho que era tudo que eu gostaria de ter conseguido dentro da doutrina, dentro da minha falange. Então eu me sinto muito realizada, porque elas têm essa consciência, que trabalham para si própria, que os bônus são dela. Então não há razão de eu obrigar, de eu telefonar obrigando alguém a fazer alguma coisa. Então isso eu acho assim que é uma realização de uma primeira. A nossa escalada, o dia de hoje, eu tenho assim, os dias certos, para que elas não se esqueçam. Quando é? Segundo sábado do mês, é a nossa reunião, que é aqui em casa mesmo. Elas recebem uma escala todo mês, que vem tudo isso escrito. Então, todo sábado, segundo sábado do mês é reunião. Todo terceiro sábado do mês é a nossa escalada. Então, isso já fica sempre para que elas... registrado, e que elas possam se lembrar. Então, uma ninfa de tempo externo, ela já sabe, então se ela vem para o Templo Mãe, se ela puder, ela programa o segundo ou terceiro sábado, que ela sabe que tem nossa reunião, a nossa escalada. Perfeito. E todas vão. A reunião eu tive que aumentar o salão dobro, porque já não tinha espaço mais, porque elas vêm por vontade própria, eu não obrigo, mas conversamos. A nossa reunião é um trabalho. Nós abrimos, fazemos, pedimos uma ninfa que faça a sua emissão, e todas nós fazemos o canto junto, e depois encerramos, aí falamos só sobre doutrina. Não há escala, não há outro assunto a não ser doutrina, certo? E aí então, terminando o tempo, certo? A ninfa que fez a abertura, ela encerra com a sua emissão e todas nós fazemos o canto. E aí então o Zé Carlos, que é o mestre de apoio, né, o junto de apoio, encerra aquele trabalho, né, que é um trabalho, e nós então encerramos, aí servimos um lanche, mas ninguém é obrigada a vir, e todas vêm, todas se sentem realizadas, mas há pouco tempo não há incorporação, hipótese alguma, mas há pouco tempo, numa bênção do pai, o ministro Tumarã se fez presente, e ele, sempre que se faz presente, ele me chama e manda muitos recados para as da Mochinto. Mas é um momento muito emocionante para mim, é muita energia dele, do pai Seta Branca, e por mais que eu queira prestar atenção, gravar tudo aquilo, é muita coisa. E depois eu fico com medo de passar mais ou a menos. Então um dia eu pedi para o Janã, que é o Devassi, se ele podia vir. E quem sabe o ministro, não é, pudesse estar presente e ele falar para as da Mochinto, porque eu não conseguia, começava a chorar, eu não conseguia. É muita coisa, é coisa muito boa, muito bonita, e
que emociona muito a gente. Então, ele veio e foi muito bonito, foi uma mensagem, foi uma reunião praticamente dele, né? Depois que ele terminou, não tinha mais nada para falar. Foi uma coisa tão linda, foi explicando tudo, inclusive sobre o ministro Adonis, que é um raio de Pai Santa Branca, que Pai Santa Branca pôs à disposição das Darmochinto. Então é uma grandeza, é uma coisa... Depois disso, tudo que ele falou, todas as mensagens que ele nos mandou, da Princesa Aline também, que estavam todos muito felizes, muito satisfeitos com o nosso trabalho, com a nossa responsabilidade pelo trabalho. Ali não tinha mais nada que falar, nós encerramos, choramos muito, de alegria, de felicidade. Então nós estamos assim numa fase, graças a Deus, muito boa. Eu sempre recomendo que nós tenhamos muito cuidado, porque estamos bem alto, cumprindo a nossa missão com muito amor, e são momentos que nós não podemos titubear, porque a descida pode ser muito rápida. É a única coisa que eu falo com elas assim, que é mais de responsabilidade. Fora disso, elas agem no livre espontânea vontade, eu não ponho a nada. Eu acho que a nossa doutrina, eu aprendi isso com tia, nós temos que fazer pelo amor, por nós mesmos, pelos nossos bons. Salve Deus, minhas irmãs. Encerrando essa conversa que eu estou tendo com vocês, para que vocês possam escutar e ter consciência, né, do que é ser uma Darmochinto. Eu desejo a todas que nos sigam, as que não estão nos seguindo nessa estrada, porque eu considero sempre que nós estamos numa estrada, que todas nós temos que andar, todos nós, mestres, ninfas, para chegar e encontrar Jesus, encontrar nosso Pai Santa Branca, nossa Mãe, nos encontrar com tudo que nós mais amamos. Essa estrada nós estamos seguindo. Então, se você estiver mais paradinha, não estiver nos acompanhando, nos acompanhe, levante-se, nos siga, peça a mão que nós daremos a mão para lhe ajudar. E que estou aqui, sempre à disposição de vocês, me procurem em qualquer problema e rogo a Princesa Aline que ajude a todas nós, que possamos ter a consciência da nossa responsabilidade. Salve Deus. Salve. Salve Deus. A partir de agora, o mestre Zé Carlos, Trino Tumarã, junto de apoio das Darmochinto, vai nos auxiliar também nesse trabalho, falando um pouco sobre as Darmochinto do espaço e também sobre Horus, hierarquia e alguma coisa mais. Salve Deus, mestre Zé Carlos. Salve Deus. Eu queria mostrar aqui uma gravura, está em papiros, pintada como era feito alguns séculos atrás, e que aqui retrata uma situação interessante, mas que fica fácil de ser entendida, porque Horus representa a força da terra, filho de Ísis, a lua, e Osíris, o sol. Aqui Horus. nós temos Ísis e temos Horus. Horus aqui, aí seria, vamos dizer, a força da terra, o Deus, a entidade Horus. Está aqui com a cruz santa, essa cruz que está aqui na mão, que vai passar para essa figura aqui, que na realidade é a Princesa Aline, na sua reencarnação nessa época, que tinha o nome de Oribe e era sacerdotisa de Horus. Naquela época o templo não era assim frequentado, o interior do templo somente pelos sacerdotes, pelas sacerdotisas, pelo faraó e pelas rainhas. Então, aconteceu que na época a Princesa Aline fazia os trabalhos e era uma realização, porque depois, quando faziam os trabalhos no templo, elas saíam e o povo estava esperando nas ruas, os doentes, e aqueles desesperados, aqueles que precisavam de uma ajuda, e eles então saíam com aquelas forças e iam fazendo os trabalhos nas ruas diante do templo, no pátio, lá na praça. Então a força de Aline era tão grande, de Oribe, né, na época, era tão grande que eles passaram a representar Aline com o rosto de Horus, com a cabeça de Horus. Como se nós hoje disséssemos assim,
fulano é forte como um touro, ele teria um corpo de homem, mas uma cabeça de touro. Essa representação aqui mostra bem o que era a representação de Aline na época Horus. Então vem aqui essa outra figura que é muito comum nas representações da época, que é a princesa Nefertari, a esposa de Ramsés II. Então Nefertari, por ser a rainha, ela frequentava o trabalho, ela ia ajudar as sacerdotisas de Horus, que naquela época também faziam na pirâmide, na Câmara do Rei, que tem só um sarcófago, lá faziam a iniciação de Osíris. Então era a iniciação de Osíris feita por essas sacerdotisas de Horus. E a Nefertari, como rainha, ela frequentava, participava, tinha toda uma força também naqueles trabalhos de Horus. Quando tia Neiva foi pitonisa em Delfos e começou a organizar, vamos dizer assim, as forças dentro da linha grega, da raiz grega, né? Ela chamou houve aquele problema, aquela questão da rainha exilada, que foi para o palácio no delta do Nilo, e eles começaram a fazer trabalhos. E ali manipulava as forças de Manhã-Manjar, das águas ali do delta do Nilo, e ela precisava então fazer a iniciação. Ela ia começar a fazer a iniciação ali e fez então um convite para que as sacerdotisas de Horus fossem para a Cruz do Caminho. Então lá começou Dharmoshita, Caminho de Deus. Mas era sacerdotisa de Horus, foi essa parte toda que foi transferida a força do Egito para ali, para a Cruz do Caminho. Para a mansão da Cruz do Caminho. Só para ajudar, não sei, um pouco da história que eu conheço sobre Nefertari, é que como ela era preferida de Ramsés II, que tinha várias esposas, mas ela era preferida, foi ela que deu origem, quando da sua morte, ao Vale das Rainhas. Não é mais ou menos? Tem lá o... Agora, interessante é o seguinte, Dinar omitiu na história dela, porque ela não gosta que se fale nisso, mas na realidade havia as duas falanges, Sol e Lua da Dharmoshita, né? A Ivone comandava a Lua, a Mariana comandava a Sol. Quando a Ivone partiu, a tia então resolveu, porque antes a tia não queria, vamos dizer assim, mexer nisso, porque não havia um motivo assim, ou não tinha chegado o momento. No momento que a Ivone partiu, a tia resolveu então colocar as coisas certas, porque Dinar trazia, vamos dizer, a força de Nefertari. Então ela foi entregue as duas falanges para ela. Houve uma rebelião na Sol porque não aceitava a liderança de uma lua. Outras luas também que não aceitavam, que estavam lá há muito tempo, achavam que elas tinham direito, desconhecendo exatamente, vamos dizer, essa força transcendental, né, que estava presidindo aquele movimento todo. Então, Dinar assumiu, né, e é por isso que ela é a única primeira que tem a indumentária diferente das outras, porque ela não era do grupo de Aline, ela era rainha Nefertari. Então, por isso que ela tem essa roupagem diferente, indumentária diferente das outras, né? Mas conseguimos, dentro vamos dizer assim, da evolução desses espíritos, conseguimos chegar nesse momento que estamos vivendo hoje, né, graças a essa dedicação toda da Dinar e a ajuda de muitas e muitas que estão com ela, chegar a essa perfeição de trabalho, que eu digo, porque essa força que foi adicionada, que Adonis é o terceiro raio de Semironga, e ele veio na bênção do Pai e consagrou Dinar, disse que está consagrando as ninfas da falange que estavam na força dele. Dinar, inclusive, poderia fazer o convite para ele, a hora que quisesse, que ele viria, né? Então foi assim uma grande conquista em termos de novas forças, né? E a gente nota que as Dharmoshita estão muito bem, é uma força muito harmoniosa, né? E essa chave da sabedoria, tem outras, tem passando de
Aline para Nefertari a chave da sabedoria. A cruz santa é a sabedoria da vida e da morte, simboliza, né? Perfeito. Então nós temos assim toda uma história que foi confirmada pela tia nos trabalhos que deixou com as Darmoshinto. Você vê, por exemplo, no leito magnético, quando a representante da falange missionária faz o canto no Cavaleiro da Lança Vermelha, ela tem uma lança. Então aquela lança, ela recebe uma carga energética como quando nós entregamos a escalada que nós colocamos numa espada, que volta e é espetada no aledar, né? Descarregando ali aquela energia que é concentrada, que a gente traz da estrela. Então, naquele momento em que ela está fazendo o canto, porque o que acontece quando nós fazemos o canto é o quê? Nós vamos buscar a nossa energia onde for, onde der, né, vamos dizer assim. E aquela energia vai e fica na lança. Por isso que ela tem que ser levada pelas duas Darmoshinto, com lança também, que vão preparando a passagem dela para ela chegar lá no aledar, onde ela sobe, faz o canto, e antes do canto ela entrega a lança para o comandante. E o comandante, ao pegar aquela lança, ele está recebendo toda a energia necessária para o trabalho. E a gente fica triste porque tem hoje comandantes que não quer a lança. Não, e tem ninfa que não entrega, não. Então a gente vê que existe esse desconhecimento, né? E por isso que a baliza ela é essencial, porque ela vai protegendo aquela lança que está indo para o aledar, do Cavaleiro da Lança Vermelha para o comandante. Perfeito. E as Darmoshinto do espaço? As Darmoshinto do espaço, elas são, vamos dizer assim, hoje tem o comando da Princesa Aline no espaço, e aqui na Terra é Nefertari, vamos dizer assim, né? Então as duas fazem um trabalho conjunto, e as Darmoshinto do espaço, elas são assim de uma presença muito grande, principalmente quando existe, por exemplo, alguém que está numa doença, no leito de acamada. Muitas já viram, elas vêm, e é tão interessante porque elas são tão luminosas, a gola que aqui representa aquele facho de luz que vem aqui do plexo, ela é tão brilhante que vê que é Darmoshinto, mas não vê as feições por causa do brilho, entende? Então há várias experiências nesse sentido, né? E elas são muito atuantes também com essa parte desobsessiva, né? Elas fazem um trabalho muito grande na faixa de desobsessão, e a gente tem tido exemplos de curas, assim, de coisas que a gente sabe que foi desobsessivo, né? Pela simples vibração delas, né? Elas juntam aqui, e as Darmoshinto do espaço vêm naquela energia, realizam um trabalho. Então é muito essa parte curadora que elas agem, né? E é um trabalho assim muito profundo, muito intenso. Nós temos tido aqui muitos exemplos de coisas que são feitas e conseguidos, fenômenos dentro de uma energia que é trazida por elas, né? Pelo amor, pela força, pela grandeza que elas têm nesse plano espiritual. Zé Carlos, aproveitando, uma vez você me contou uma história que a tia, estava você e a Diná esperando para falar com a tia Neiva, deve ter sido bem no comecinho, né? E as crianças pulavam. Ah, sim. Como é que foi isso? Nós estávamos conversando, foi na época que a gente estava fazendo o livro de leis. Eu estava trabalhando só de manhã, então eu passava toda a tarde, foram 2 anos que eu passei convivendo com a tia todo dia, então foi muito bom, e a gente vai vendo e aprendendo muita coisa. Então nós estávamos ali no salão, e a tia estava revendo, eu tinha trazido para ela umas leis que tinha feito e tal, o rascunho, estava lendo para ela e estava o Diná sentada do lado. Aí abriu a porta daquelas meninas da tia e falou que tinha lá um casal que estava querendo falar com ela. E aí o Jaguar botou a cara lá na porta, tia, eu precisava, a fulana não está passando bem, não sei o que. A tia falou, não, filho, fica aí sentado, espera que daqui a pouco eu atendo vocês. E puseram o casal sentado num banco na entrada da casa grande, que as crianças andavam para lá, para cá, para lá, para lá, pegar, escondia debaixo do banco, ficava aquela coisa. E ele umas 3 vezes ele abriu a porta, tia, eu precisava falar e tal, eu disse, meu filho, fica aí e tal, espera um pouquinho. Aí eu até brinquei com ela, eu digo, tia, daqui a pouco ele vai querer bater na gente, porque ele olhava pra gente com a cara feia, como dizendo, pô, esse cara não sai daí, né?
Aí, quando foi mais à frente, ele tornou a bater e já estava meio aborrecido. Aí ela falou, agora entra aqui, meu filho, traz ela aqui. Aí eles sentaram, sentaram. A moça estava bem. Eu disse assim, minha filha, como é que você está? Tia, eu já estou bem, eu cheguei aqui muito ruim, mas já estou bem, coisa assim. Pois é. Aí falou para ele, você estava com raiva de mim porque eu não te atendi. Mas enquanto vocês estavam lá sentados, aquelas crianças estavam trabalhando por vocês. E o resultado está aí, ela está bem, ela não tem mais nada. Então foi um trabalho que as crianças fizeram, né? E é um trabalho muito grande. A tia sempre deu muito valor às crianças, tanto que esse trabalho da vozinha Marilu, a espiritualidade toda diz, porque aqui tem umas correntes que era acabar, que não sei o que e tal. Ela diz, minha filha, isso aí é fundamental para o nosso funcionamento. Eu acho que isso aí foi o que nós conseguimos em termos de comprovar que as crianças só brincando já estão trabalhando e a espiritualidade está aproveitando aquela energia. Nós temos já ainda um tempinho, um pouco tempo, para encerrar essa fita, mas eu queria pedir a você que deixasse como adjunto de apoio das Damochinto, deixasse também aqui a sua mensagem para elas, com o seu tempo de experiência, o seu convívio com a nossa mãe, com a Thaís 108, o que é que você poderia deixar de mensagem para as Damochinto e para as ninfas missionárias desse país? Olha, eu acho que a mensagem da tia é a mesma mensagem de Jesus. É a gente colocar o amor no coração, a gente está sempre disposto a ajudar aqueles que precisam. Se ser assim como a gente compara sempre uma árvore no caminho, que ela dá a sombra e dá os frutos sem perguntar a quem, se aquele merece, não merece. Aquele que está cansado, aquele viajante que chega cansado ali, descansa na sua sombra, come as suas frutas e continua. E todos são iguais, porque é o amor que iguala a todos nós. E esse trabalho das Damochinto, as conquistas que as Damochinto fizeram, todas foi pela força do amor. Por estarem dispostas ao trabalho. Nunca dizer não a um comandante, mesmo que não goste daquele comandante, mas vai, não é o trabalho, não é para o comandante, o trabalho é para o benefício nosso próprio e também daqueles que estão precisando. Então, vamos cumprir a nossa parte. E eu acho que hoje, a Falange da Damochinto aqui no Templo Mãe, é o exemplo da Falange que trabalha com amor, que trabalha com dedicação, com consciência, nunca dizendo não, sempre prontas. Mas, por exemplo, eu acho muito bonito que recebemos ninfas, às vezes, que chegam inesperadamente, vêm de outros templos, e elas aqui sempre encontram apoio, aquela que está escalada dá o lugar para ela poder trabalhar, nesses trabalhos que ela não tem no templo. Então eu vejo assim que é uma irmandade realmente que a Princesa Aline, hoje mesmo na escalada, a Princesa Aline disse que estava muito feliz com as filhas dela, vibrando muito amor. Eu acho que isso é a nossa missão, é o que nós temos que levar daqui, porque na realidade é a única coisa que nós temos. Nós temos muita coisa, muita política, muita coisa assim, mas nada disso pode atingir a nossa parte como missionários. Vamos cumprir a nossa parte, vamos cumprir com amor todas as nossas missões, as nossas escalas, os nossos trabalhos, e não vamos nos envolver, não vamos querer consertar as coisas, porque para isso tem os comandantes, tem os presidentes, tem os trinos, eles é que têm que cuidar dessa parte. Nós temos que cuidar da parte do atendimento, dos trabalhos estarem correndo bem, de estar tudo dentro do que o Pai Santa Branca espera de cada um de nós. Vamos assim ter sempre o coração livre, a nossa consciência leve, porque sabemos que estamos cumprindo com a nossa missão. Salve Deus. Salve. Obrigado, mestre Zé Carlos, Trino Tumarã e a Diná por esse trabalho. Salve Deus. Salve Deus.